Os pecados da velhice, parte 4, 27 de junho de 2025. Que aquele que é infinitamente sábio tenha a liberdade de dispor de seus dons como quiser, em vez de se ressentir das excelências dos outros, trabalhem por algo em si mesmos para equilibrá-los. Sua gravidade será tão valiosa quanto sua beleza. Sua sabedoria será tão valiosa quanto a sua força. Sua graça será tão valiosa quanto sua riqueza. Eles apenas superam você em coisas que desaparecerão, assim como as suas desaparecerão, mas você pode superá-los em coisas que são eternas. Além disso, você deve considerar que somos todos membros do mesmo corpo e, portanto, devemos nos alegrar com o bem-estar e o conforto deles. Essa é a maneira de fazê-los simpatizar conosco em seus nossos defeitos. E aqueles que prestam respeito aos que estão acima deles, geralmente o receberão daqueles que estão abaixo deles, enquanto o invejoso sente prazer apenas em punir a si mesmo. Seção 4. O quarto vício, muito comum na velhice, é a arrogância e a presunção, uma mentalidade pela qual eles assumem tanto para si mesmos como se estivessem o monopólio da sabedoria, e que sua palavra deve ser uma lei em todos os casos, para que não possam suportar nenhuma contradição. É bastante provável que os amigos de Jó tivessem um pouco dessa doença, pois eram muito idosos. Jó 32:6. E os encontramos muito sábios em sua própria presunção. E é mais do que verdade, como antes, que os idosos devem falar, e eles são mais propensos a estar certos. Feliz teria sido Roboão se tivesse concordado com os conselhos dos anciãos. Pois quem é mais capaz de aconselhar? Aqueles que são ajudados apenas por uma imaginação ativa e uma língua fluente? Ou aqueles que leram muitos homens, bem como muitos livros, pesaram coisas, bem como palavras, e pela experiência se tornaram sábios? Essas pessoas certamente podem esperar que suas opiniões sejam muito respeitadas. Mas como Jó diz em 32:9, os grandes homens nem sempre são sábios, nem os idosos sempre entendem o que é justo. Nem todos os idosos têm patente de infalibilidade, nem ninguém tem em todos os tempos. O velho Nicodemos não sabia o que era nascer de novo, embora fosse um mestre em Israel. E temo muito que ele tenha seus semelhantes em todas as épocas e lugares. Às vezes, os velhos têm sonhos e os jovens têm visões, como em Joel 2:28. O Todo-Poderoso não limitará seus dons, assim como não limita suas graças a qualquer ordem de homens. E, portanto, ninguém deve ter uma opinião de si mesmo mais elevada do que convém, mas sim pensar sobriamente como Deus concedeu a cada homem. Romanos 12:3. E, consequentemente, os idosos são exortados. Tito 2:2. Em primeiro lugar, sede sóbrios. Não convém ninguém ser sempre próspero em sua própria vaidade, ou ditar regras em todas as companhias, mas sim segundo o método dos levitas. Juízes 19. Reflitam sobre o assunto, aceitem conselhos, e então digam o que pensam. O Espírito de Deus não habita no coração orgulhoso. O orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, ele odeia. Provérbios 8:13. Portanto, controle e mortifique esse temperamento pecaminoso. Lembre-se do conselho dos apóstolos. Romanos 12:16. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não permitais que os vossos conselhos impliquem respeito pela qualidade dos vossos anos.
mas que o imponhais pelo peso das vossas razões. Assim haverá mais de Deus do que do homem em vossos conselhos. Acreditem, nem a idade avançada, nem a grande honra, nem ambos juntos infundem sabedoria. Pois Salomão disse: melhor é um menino pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não se deixa mais ademoestar. Eclesiastes 4:13. Por que então você imagina que a sabedoria precisa viver e morrer com você? Que suas palavras devem ser sempre oráculos. Trabalhe por mais humildade e contente-se com a sua medida adequada. Saiba com certeza que toda vaidade provém do orgulho, que se apega ao homem até a morte. Considere como a Escritura desonra esse orgulho. Provérbios 26:12. Você viu um homem sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança num tolo do que nele. Reflita às vezes. Quantas vezes você se enganou, mesmo quando estava extremamente confiante? Aquele que é sempre infalível deve ser onisciente. Que Deus seja verdadeiro, mas todo homem mentiroso. O jovem Eliú pode, às vezes, superar Jó e seus 3 amigos. E nenhum homem comum é sábio o tempo todo. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, pela tua santa e divina ajuda. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço. Amém e amém.